Olá, estamos começando o podcast Vôlei Rio e ao meu lado, hoje, para a gente bater um papo sobre vôlei de praia. Renato França, ao meu lado aqui, Elcio Logulo, estou bem cercado de dois treinadores. Vamos falar bastante de praia? Nessa. Vamos lá. Tá no ar. Muito bem, sempre em nome da Estácio, graduação é na Estácio Presidente Vargas, da Monster Block e da N1 Sports, a melhor joelheira do Brasil. Renato, quantos anos de vôlei de praia? De vôlei de praia, eu tive a primeira escolinha de vôlei de praia do Rio de Janeiro, Copacabana, ali no posto 3. Eu comecei com a escolinha em 95. Mas eu joguei também o vôlei de praia antes, porque eu jogava junto, como a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, jogava na quadra e jogava os torneios de praia também, isso quando eu ainda era jogador. Então, aí a gente está falando de 87, 80. Já tempo, né? É. Já tempo. Você, na verdade, pegou, digamos assim, 5 gerações de vôlei de praia, né? Desde aquela primeira que trouxe o vôlei de praia até os Jogos Olímpicos, Sim. né? E depois as gerações seguintes, enfim. Eu peguei todas as gerações. Eu jogava vôlei antes de ter o Circuito Banco do Brasil. Aí, toda aquela história aqui bonita nossa, a Jato nos Estados Unidos, depois voltando, ganhando a nossa primeira medalha. Depois eu tive a felicidade de ser técnico dela também, com a Maria Clara. Elcio, quanto tempo já de vôlei de praia também? Cara, comecei com vôlei de praia ainda na faculdade, né? Já não há tanto tempo quanto o Renato, referência, mas comecei em 2007. E hoje, não tanto tempo, mas são quase 20 anos de estrada, né, companheiro? Mais de 20 anos já aí. E dentro desse período que você teve no vôlei de praia até aqui, o que você tem visto de evolução do esporte? Cara, então, em termos de profissionalização, né? O esporte começou a demandar um profissionalismo dos atletas que a gente não via, eu pelo menos já não via no começo da minha carreira, né? Hoje em dia o atleta, para saber sair, ele precisa passar por uma situação de profissionalização que antigamente talvez não precisasse. Cuidar da parte psicológica, cuidar da parte nutricional, cuidar da parte física, né? Então tá mais próximo ao que o atleta de alto rendimento precisa ser, né? Tem muito que melhorar, o vôlei de praia ainda tá, ainda tem muitos processos a passar para se tornar realmente profissional, mas está num caminho, sim, que só não enxerga a evolução que ele não quer, porque tá evoluindo nessa questão. É mais ou menos isso também, né, Renato? Você pegou aquela época que ex-jogadores de vôlei, né, iam para a praia, ou jogadores de vôlei iam para a praia, e ali era um início né? O início assim, do voleibol de praia aqui no Rio, acho que quase todo mundo jogava em quadra e ia bater uma bola lá na rede da tia, que era uma rede tradicional no posto 6. Isso. Eu recebia todo mundo lá, então a gente ficava jogando lá o dia inteiro e jogava os campeonatos que já existiam. O campeonato sempre teve, desde a época Coqueiro, que fazia campeonato, é muito lá atrás. Faz tanto. Mas foi ali que começou, se eu não me engano, 82, Mundialito, não foi? Mundialito no Maracanãzinho. E logo depois o Brasil teve um sucesso enorme com o masculino na quadra. E logo depois começaram a ter os campeonatos aproveitando aquele boom do voleibol, foi a geração de prata. Bernard jogou. Montanaro, Se eu não me engano, o Bernardinho jogou também, né? Se eu não me engano, o Bernardinho chegou a jogar também. Também jogou, Bernardinho, o irmão dele, o Dudu. Sim. Todos jogaram. Todo mundo passou pelo vôlei de praia em algum momento da carreira, todo mundo que jogou. E hoje você é um técnico hoje de sucesso, o Rio Beach Volley tem dado alguns atletas de qualidade. Como é que você consegue, como é que você tem conseguido trabalhar esses atletas, a mentalidade desses atletas, o que é que eles pensam hoje? Como é que é hoje lidar com eles? Olha, assim, o mais importante para lidar com o atleta hoje é você não ter nada sozinho, né? Você precisa de uma equipe por trás, né? Eu acho que não apenas multidisciplinar, mas como também dentro da equipe técnica você ter um auxiliar que saiba te substituir, um técnico específico para poder tal categoria.
por Não basta o exemplo, talento. não. Eu, por exemplo, dá pra se dizer que eu sou especializado na base, né? As categorias de base, os maiores resultados são categorias de base. Tenho mais de 30 medalhas em campeonatos brasileiros de base. Mas assim, um dia o atleta de base cresce, né? E vira adulto. Então, essa transição que foi desafiadora para mim no começo, né? Os meninos e meninas que estavam comigo começaram a demandar mais, começaram a exigir que eu também melhorasse, que eu também melhorasse meu treino, mais tempo de treino. E aí que eu comecei a perceber que sozinho não ia dar conta. Eu comecei a me cercar de profissionais que também podiam, né, colaborar com isso. E aí comecei a contratar treinadores, tive experiências ótimas com treinadores que contratei para poder ser fazer o gerenciamento da equipe adulta. Porque é outra mentalidade, não adianta você tratar a base como adulto. Você tem que saber que certas coisas são parecidas e saber que certas coisas você precisa separar. E, cara, uma cabeça só não dá conta. Então, o mais importante é você, enquanto treinador e gestor, é você saber delegar e saber se cercar de pessoas que pensam igual você e ter competência e que tenha confiança dos atletas, para conseguir conduzir eles da melhor maneira possível. Eu quero te perguntar o seguinte: a praia é um lugar de lazer e muitas vezes o atleta começa se divertindo na praia, né? Jogando ali com os amigos e tudo mais. Essa transição do esporte de lazer para o esporte de alto rendimento, que demanda, por exemplo, uma avaliação do adversário, dos pontos fracos e fortes do adversário, de preparação física, de estar se alimentando corretamente, né? Nutrição e tudo mais. Essa transição é o ponto mais difícil na base? Não acho, não. Não acho que seja o ponto mais difícil, não. Porque eu tenho para mim O que é o mais a difícil para ideia de você? que, não só tendo essa assim, a ideia de que o esporte, não só na praia, né? O esporte ele funciona como um método de você se divertir praticando atividade física. Então todo mundo vai no esporte nesse sentido, né? Para você precisa fazer atividade física, às vezes você não se encaixa numa academia, numa musculação, numa corrida. Então os esportes foram criados lá atrás, né? Para você cumprir essa demanda de você fazer a população de determinado nicho praticar uma atividade e se divertir ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você para de se divertir, por mais alto rendimento que seja, na minha concepção perde sentido. É melhor você parar de jogar, vai ficar um mês de sabático, né? Como a gente até viu o André fazendo esse ano, eu achei isso bem importante, que ele fez o André, que foi para a Olimpíada. Uhum. Falou, não estou me divertindo, prefiro ficar um mês sabático com minha família, viajando. Até porque a saúde mental é importantíssima, né? Se você É não. bem importante. E ainda mais hoje em dia, todo mundo tem muita informação, todo mundo tem muita opinião sobre tudo, todo mundo vira super entendido de tudo, né? E então, na minha opinião, sobre essa questão de diversão é essa, cara. A partir do momento que você para de se divertir, opa, tem uma coisa errada aí. Desce, caminha para um psicólogo, caminha para uma. Até pode ser até uma questão de alimentação errada, ou mundo parceiro, ver uma outra coisa. Você para de se divertir, o esporte para de ter sentido, na minha opinião. Você teve quantos atletas de seleção brasileira de competições internacionais? Você já conseguiu contar isso? Assim, eu tive muitos atletas, eu fui técnico no Pedro Suber um último período muito grande, talvez ele seja dos atletas da praia que teve mais parceria. A pergunta é a seguinte: Então, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: qual desses atletas você mais admira em sua trajetória até aqui? assim, os dois atletas que eu mais admiro, sem dúvida, é o Pedro Souber, que foi que eu fiz a carreira com ele. A gente foi ali do infanto até uma Olimpíada. A gente conquistou mais de 25 torneios internacionais adultos, faz dia, é muita coisa. Mas, como eu estava falando, ele jogou com bastante parceiros e bons parceiros. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo, campeão, que foi o nosso campeão, Fantástico. o nosso gênio do vôlei. Uhum. Com o Emanuel, outro jogador fantástico. Trabalhei com o Bruno Smith. É difícil escolher um, né? Fui técnico da Jaque com a Maria Clara. Desses aí, Isabel. desses todos, qual é a principal característica e qualidade que esses apresentam, esses atletas de alto nível que chegaram que chegaram a grandes conquistas, eles apresentam em comum? Vou só voltar um pouquinho na outra ali, porque eu Tem mais? porque eu não posso deixar ele falar. Eu estava falando que o que eu mais admiro é o Pedro Souber e a Thalita, que é minha esposa, jogou 3 Sim, Olimpíadas, lógico. 2 semifinais olímpicas.
Então não posso deixar de falar, assim, Senão ela briga, né? Não, é verdade. Aí tem uma lista grande, trabalhei com a Carol, trabalhei com a Maria, mas desse que você falou, assim, todos têm uma característica própria e única que faz com que eles sejam diferentes e tenham atingido de formas diferentes a mesma coisa. Todos foram atletas fantásticos. Essa lista que eu te falei aí, pô, você joga pro alto e tu vai falar qual que é o melhor, qual que eu falo, pô, já que é. São gerações diferentes, são momentos São diferentes, gerações né? diferentes, mas todos eles foram desde cedo, assim, atletas determinados a buscar isso. Então eles abriram mão de muita coisa. Eu acho que isso realmente é a vida do atleta de alto rendimento. Chega um momento que ele abre mão de muita coisa. Assim, agora eu tô já não estou indo tanto no circuito mundial, né? Esse ano foi o ano que eu menos fui nos últimos 20 anos no circuito mundial. E aí a etapa do aniversário da minha filha sempre cai na etapa da Áustria. Então minha filha hoje tem 27 anos e foram poucos aniversários que eu fiquei com ela. Você tinha que ter levado para a Áustria. Ah, mas era difícil, quem me dera. Então eu acho que todos eles têm uma característica determinada, um é mais atento à parte técnica, outro à parte mental, outro à parte fora de quadra, que vai me mover para fazer vencer. Cada atleta tem uma coisa que é muito forte e tem pontos a se desenvolver. Por isso que é legal, porque você tem que trabalhar isso, assim, aproveitar aquilo que tem de bom e você reforçar, fala, pô, é por aí mesmo, e tentar buscar aquilo que faz com que eles vão se tornar ainda melhores. Perfeito. Você atravessou, a gente estava conversando aqui, você atravessou aí 5 gerações. Aquela primeira geração que a gente estava conversando, depois vem aquela geração, Finzinha, Jaqueline, Sandra, o início do vôlei de praia olímpico, digamos assim, né? Tivemos a geração maravilhosa que foi a terceira que você citou aqui, Ricardo, Emanuel, Adriana Bea, Shelda, enfim, vários outros atletas maravilhosos. A geração que pega a Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Que é Bruno, Alisson e outros, enfim. E a geração atual que já está aí quase, né, chegando a Los Angeles, e vem aí uma sexta geração, digamos assim, de atletas de vôlei de praia de alto nível. Como é que você avalia hoje essa geração, a geração atual, e a próxima que vem aí eu vou perguntar para o Elcio. Eu acho assim que o Brasil ele continua sendo muito forte. A gente viu agora há pouco tempo em Guestar, o André retornou, fez uma boa colocação com o George, um atleta que não estava competindo, conseguiu chegar numa semifinal de uma etapa de top 16, né? A gente vê a Tamela, que é jovem, esteve aqui no Rio treinando com a gente, nosso projeto aqui do SESC, é uma atleta que pode vir a buscar uma vaga olímpica. O que acontece é que o resto do mundo também se desenvolveu. Isso foi fomentado pela Federação Internacional, em que, durante anos, os brasileiros tinham que jogar o country quota. Para mim, era uma das maiores injustiças. Brasil e Estados Unidos jogavam country quota, tirava metade dos nossos excepcionais jogadores que poderiam ter jogado o circuito mundial e não jogavam, saíam antes, para desenvolver o resto do mundo. Deu resultado, todo mundo aprendeu a jogar, mas então eu não vejo nosso país assim, hoje o Brasil não é tão forte. A gente não ganha tanto, mas ainda é forte. O problema é que todo mundo se desenvolveu. Todo mundo hoje sabe jogar, todo mundo tem a sua estrutura, todo mundo copiou de alguma forma aquilo que foi criado aqui com as comissões técnicas multidisciplinares, passou. Tem vários brasileiros que trabalham hoje lá fora. Na verdade, a gente não, vamos dizer assim, não ganha tanto porque, vamos lá atrás você tinha, como você citou, Brasil, Estados Unidos e um ou outro atleta, né, uma outra dupla que tinha uma qualidade no nível desses. Hoje não. Né? A gente continua ganhando, na verdade, né? Continua vencendo, a gente continua tirando ainda boas colocações. No feminino, a gente tem 4 times ranqueados no circuito, que é o top 16. Pois é. É muito No mundo. 4 de 16 são 25%.
Então, a gente continua no masculino, tá uma transição. Eu acho que alguns jogadores nossos ainda poderiam estar jogando, como o Bruno, como o Pedro Souber, como o Alisson, que anunciou que vai encerrar agora em Copacabana. Então, sempre quando grandes jogadores param, fica um espaço assim a ser preenchido, que aí esses jovens têm que começar a ocupar esse espaço. Isso leva um tempo aí, é uma conversa longa, né? Porque o nosso circuito mudou de diversas formas, né? Antes nós tínhamos lá atrás 17 etapas do circuito mundial entre Grand Slam e Open, e hoje temos menos etapas. Hoje a gente jogava no verão europeu, hoje o calendário é de janeiro a dezembro. É mais difícil para o jogador. Antes Financeiramente também é a gente ia, difícil, ficava tudo 3 meses na Europa, ficava é, lá. Aí perdia uma etapa aqui, vou jogar o suíço. Perdi ali, vou jogar o italiano. Perdi ali, eu estava jogando, estava jogando. distância pequena. Agora não, você tem que. É um bate e volta. Você teve agora a etapa do Canadá, todo mundo voltou para casa e vai jogar agora em Hamburgo. Aí joga em Hamburgo, volta para casa, aí depois vai jogar em João Pessoa. Se não tem uma coisa engatilhada uma atrás da outra, e você vai quebrando, isso torna meio inviável financeiramente, né? É difícil. Elcio, essa sexta geração de vôlei de praia que você está ali observando de perto, como é que você enxerga em termos de características que você desses meninos novos? Então, Que eles vão surgir ainda, a gente não conhece, muita gente não conhece. eu concordo inteiramente com o Renato, né? Você tá falando do espaço deixado, principalmente no masculino, né? Que grandes jogadores estão se aposentando e a gente está vendo aí uma demora natural para que novos valores assumam esse protagonismo, né? A gente está, de repente, foi tudo muito nas costas do André e do Evandro e talvez por isso tenha mexido com a cabeça de um e de outro. Tem jogadores como Arthur e o George que estão da mesma forma, né? Tem Terry Simon também, que também não conseguiu apresentar grandes resultados ali a nível internacional, porque eu acho que tem esse ato e quando eles vêm para o Brasil, o Renato está falando que o circuito mundial diminuiu, o circuito brasileiro também deu uma estudada, né? Também não tem mais tantas competições como antes. Só que assim, agora voltando para a sua pergunta da base, e insistindo no masculino, eu vejo uma geração masculina, inclusive o Renato vai assumir agora a seleção sub-21, bem interessante, cara. Tem valores altos, valores bons, tem 2 garotos de mais de 2 metros, né, que estão despontando no sub-19, que é o Manel, que é aqui da região dos Lagos, que eu treino no Espírito Santo, e tem o Lucas também, que o pessoal chama de geladeira, de tão grande que ele é. Ele é da onde? É do Espírito Santo também. Ele é grande e frio, né? Aí o pessoal chama de geladeira. Que beleza. Bom, Uma coisa assim que eu volto e meia falo, ali o pessoal ali da confederação, e eu relembro quando eu ia no qualifying com o jovem, né? Eu ia no qualifying com o Pedro e quando você vai jovem no qualifying, você perde e volta, perde e volta. Até que um dia o Roberto Lopes, que era um jogador já consagrado, já tinha jogado a Olimpíada, foi e falou: pô, na próxima etapa eu queria jogar com o Pedro. A gente, pô, vai mesmo? Ah, legal. O parceiro dele tinha machucado. E a gente jogou e nunca mais o Pedro saiu do ranking. Uhum. Desde então. Teve a oportunidade de jogar com o mais velho hoje. Eu acho que as classes não se comunicam muito. Isso não é bom. Assim, o adulto, o top, hoje é top, ele chegou a ser top 8, um absurdo. Agora é top 16, e com o jovem. Então eles não se encontram, não se encontram. Sim, isso dificulta mais a transição, né? A transição fica mais demorada porque não tem essa troca tão intensa como o Renato acabou de exemplificar. quando tem uma. Quando existe. Você citou agora a questão do Evandro e do André. Quando existe um jogador de alto nível, né, um jogador que consegue atrair todas as atenções para ele, isso acaba dificultando também né, esse tipo de transição para uma nova geração? Não acho, não. Eu acho, inclusive, que não deveria, né? Deveria servir de Ao contrário, né? meta, Mas né? De exemplo. Eu tenho atletas lá que, pô, só de entrar em quadra contra o Alisson, por exemplo, que eu acho que da geração que eu comecei lá com os meus garotos, o Alisson foi o grande ídolo, né? Não só pelo resultado, mas pela postura dele, se ele fez questão de se tratar os meninos super bem. Não que os outros não tratam, mas o Alisson viu um brilho no olhar do Alisson quando ele vê alguém da base, joga pra eles e tal.
Então, quando, por exemplo, o João e o Luquinha lá vão jogar contra o Alisson, você ainda se emocionam, né? Ainda é uma coisa. Poxa, Pô, o cara. Tô jogando vôlei de praia por causa dele. mas Tô isso, aqui. isso que você está falando, cara, para um encontro assim, do que eu falei lá, no primeiro congresso que teve, quando ia ter o aberto. Eu perguntei, pô, mas qual é o objetivo do aberto? E aí o aberto era para proporcionar aos jovens que jogassem finais e semifinais, né? Na época era top 8. Top 8. Tava difícil o aberto. Tinha muita gente. O aberto ainda era difícil. Não, era muito difícil, né? Aí eu falei, poxa, mas não vai acontecer. Quem vai ganhar o aberto vão ser os mais veteranos, os que já têm já uma casca de final e semifinal. E foi o que aconteceu. Eu ainda falei, ó, deixa eu ver quem tá aqui. Na época a Maria Elisa tava e a Tayana tava. Eu falei, a Maria vai ganhar o próximo, a Tayana vai ganhar o outro. Porque fica uma distância. Eu acho que o torneio tem que ser grande. Torneio grande possibilita com que todo mundo se encontre, todo mundo jogue contra. Você falou, João e Luquinha. Eles jogaram quantas vezes contra o Alisson? Jogaram. 3, 4. É pouco, né? O Alisson está parando. Certo. Poxa, eles tinham que ter jogado mais 10 vezes, 12 vezes, para ir se acostumando. Eu lembro, eu perdia pro Ricardo, e ele falava, caramba, semana que vem eu perdi. Aí eu jogava de novo. Aí eu perdia de novo. Aí eu perdi um montão, mas perdi muito. Uma hora eu ganhei, pô. Aí eu falei, olha, que dá. Com uma diferença, né, para hoje, que eu acho que é vantagem da geração de hoje. Na tua época, algumas competições tinham transmissão, outras não. Então você não tinha a possibilidade, por exemplo, de chegar no dia seguinte e avaliar o que eu errei. Estudar o jogo. A gente filmava, né? A gente filmava. Filmava assim alguma coisa. A gente filmava, era um monte de câmera atrás da quadra. Aliás, as câmeras levavam bolada, saía um monte de câmera. Pô, isso quando não vinha alguém, desligava a câmera do outro. É sério isso? Tinha. Você já fez isso? Fala pra mim. Não, eu nunca fiz isso. Que isso? Ele mandava fazer. Mas, pô, já Quem que fazia? Quem que fazia? Fala pra mim. Eu não sei, cara. Não, você sabe, você não quer falar, mas você sabe. Não pra saber, pô. Era muita câmera mesmo. E elas são todas parecidas. Olha só. Mas tinha um que desligava de propósito ou era sem querer? Sempre tem, né? Tem, né? Tá bom, dá o Tem, clique rapidinho, você dá aquele clique. Agora não tem mais isso, não. Não, agora não tem mais essa necessidade, né? A própria CDV tem Exatamente. um acesso lá, os atletas têm direito a ver todos os jogos deles e dos outros. bom, só pesquisar pelo nome lá, você vê o jogo. Você percebe isso? Você percebe o atleta que tem esse interesse em ver todos os jogos, em acompanhar? Hoje eles têm essa consciência? Não todos, né? Não todos. Tem os diferenciados, sim. Né? O meu time de base lá, a Carol Salaberry e a Marcela. Especialmente a Carol. A Carol tem muito interesse. Ela termina o jogo, vai assistir. A Marcela, alguns também, vai assistir, às vezes para postar no Instagram os highlights, às vezes para poder ver o que errou, para poder estudar para o próximo jogo no confronto contra esse time. É importante, já que tá ali, o adversário também vai ter. Então, já que tá aí, eu sempre incentivo, né? Porque nem sempre eu tenho tempo. Nem sempre o Renato tem tempo. A gente tem família para gerar, tem um CT para gerar, então, cara, assiste. Se você achar alguma coisa interessante, alguma coisa importante, alguma coisa duvidosa, me manda, me pergunta. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Claro. E até porque você faz uma análise tática. Ela, claro, vai fazer uma análise também de movimento dela, de posição, né? Por que eu errei essa bola aqui? Será que eu entrei certo? Será que eu não ajustei? Será que tinha que ter aberto? Essa bola aqui pedi na frente, será que eu pedi atrás? Então, um monte de análise que ela é capaz de fazer e a gente troca essa ideia também nos treinos e tal, para poder alinhar, né? Porque às vezes o jovem. É engraçado isso, né? Assim, essa coisa de assistir, que é muito importante. A Thalita assiste tudo, acaba o jogo, mesmo hoje em dia, ela foi jogar agora na Rússia, estava lá assistindo os times da Rússia que ela não conhecia, mas acaba o jogo, ela assiste. Mas eu já tive um monte de atleta que falava assim, eu não gosto de assistir jogo que eu joguei mal, não. Mas peraí. Mas é exatamente isso. Esse é o momento. O lance de jogar mal, alguns atletas fazem, não quero ver, não, como se fosse um acaso. Mas é aí que o atleta jovem, principalmente, tem que entender que o jogo é feito de momento bom e momento ruim. E o momento ruim é que faz a diferença
para o atleta dar um passo à frente. Porque no momento bom, se jogar eu e você, vamos jogar ele contra, se a gente tiver um momento bom, a gente dá uma surra na aula. Agora, o nosso momento ruim, se a gente começar a brigar, a gente desconcentrar, a gente não se comunicar, não falar sobre, a gente vai ficar estacionado, e aí perde. Então eu sempre falo, cara, assiste aquele jogo que foi difícil, aquele jogo que você sofreu para achar o caminho, que seu corpo não estava respondendo. Assiste esse, que esse é que vai te fazer dar o passinho à frente. O momento bom é legal. Hoje em dia, então, tem a mídia social, né? O pessoal faz o corte, bota lá aquela jogada espetacular. É muito legal. É importante você ter um momento bom para postar, faz bem, para massagear o ego, você aparecer no ambiente social, isso viralizar. É importante para o atleta conseguir uma visibilidade, ter patrocínio, seguidores, isso é legal também. Mas a parte esportiva, né? É isso que o Renato falou. A ideia é dar mais importância ao que não funciona tão bem, porque isso precisa melhorar. Eu costumo dizer o seguinte, que os grandes vitoriosos tiveram grandes derrotas na sua vida e é ali que eles aprenderam. Porque se você ganha, vamos lá, digamos um atleta na categoria de base, ele vai, normalmente o atleta diferenciado, ele surge, né, ganhando estadual, Sim. bem, ganha de todo mundo, e aí chega no nacional, se for realmente um atleta diferenciado, vai ganhar de todo mundo também, e aí pega um internacional. Como é que é lidar com a derrota para esse atleta tão jovem? É difícil, né? Porque é justamente a transição que a gente mais acaba perdendo talentos, né? Que começam a aparecer muitas oportunidades para os atletas. Principalmente, prefere fazer um estágio, prefere fazer a faculdade, a família pressiona, cara, vai ser atleta, vem aqui, faz igual seu pai, toma aqui uma clínica para você. Isso você está falando da elite, né? Fora os que tem que realmente parar de jogar para poder trabalhar para sustentar em casa. Que a gente já perdeu, eu lembro recentemente, teve um puta de um jogador, teve um baita jogador na Bahia que não ia pra etapa porque tinha que trabalhar de garçom, né? Senão não tinha comida em casa. E o cara, pô, era gigante, saltava pra caramba, era um cavalo fisicamente. Acho que ele jogou jogar com o Moca umas etapas, não lembro o nome dele. E é isso, ele parou de jogar. E o Brasil tem essas dificuldades, né? No esporte amador, no esporte que não começa já pagando super bem como futebol. Mídia social é um ponto que atrapalha para o atleta? Atrapalha. Pode ajudar. Tem que saber ajudar, tem que saber usar, né? Tem potencial para ajudar, inclusive não tem nem como viver sem hoje em dia. Você depende de patrocinador, você depende de seguidor, você depende de aparecer na mídia. Não dá para lutar contra também, né? Eu também acho que o nosso papel, meu e Renato, também não é lutar contra a mídia social. É proibir ninguém de ficar com o celular, senão a gente vai ficar com o celular na mão. Eu não acho que também é por aí. Ou ficar, não pode ter Instagram. Acho que deixa aberto, tem que explicar Tem que saber usar, né? as vantagens. É importante você não ficar fissurada no Instagram. Uma conversa que eu tive com a Carol agora no Pan-Americano, o Pan-Americano agora teve transmissão na Fazia TV. Né? Então foi uma visibilidade muito grande que a gente teve, dando entrevista e tal. Mas eu falei, Carol, cara, se desliga do Instagram, pelo menos nessa competição. Não fica vendo comentário, não fica vendo chat, não fica vendo nada. Foca aí, fala com a sua família, fala com o seu técnico, fala com a sua mãe, mas assim, nem no bom momento, nem no mau momento, procura ver muito comentário. Eu já vi um atleta em Jogos Pan-Americanos, tá? Que miseravelmente ele resolveu no final do dia olhar os comentários e ele tinha tido uma derrota grande e era uma competição onde você jogava num dia uma e você jogava outro torneio no outro dia. E esse atleta se abateu tanto que ele começou a perder seguidamente. Ele perdeu em equipe, ele perdeu em individual, só porque ele teve uma derrota ruim na dupla e... Sim. Né, não vou falar o esporte, nem vou falar o atleta, mas isso é uma preocupação que precisa ter, principalmente em grandes eventos, porque no circuito nacional, você está ali com pessoas que entendem de vôlei de praia, que conhecem, né, que estão acompanhando. Às vezes mãe, pai, enfim. Quando você está nos Jogos Pan-Americanos, quando você está numa Olimpíada, é todo mundo, que às vezes nunca viu o esporte. Eu vejo assim que a mídia social, ela tem, sem dúvida, coisas ótimas assim que ajudam o atleta a conseguir diversas coisas, a mostrar o trabalho dele diário. Muita gente não tem conhecimento da dificuldade que é, né? Então tem essa parte. Agora, me chama a atenção
algumas situações que acontecem. A gente acabou de ser campeão olímpico, né, de vôlei de praia, Uhum. e a nossa atleta, assim que ganhou a primeira entrevista, ela falou: olha, o que fizeram comigo. Então, isso é um alerta assim para todos. Em algum momento a gente tem que conversar sobre. Uhum. Conversar são todas as partes envolvidas nesse processo do que é a mídia social, né? Então, porque de alguma forma ela foge do controle. Nos grandes eventos, principalmente, né? Nos grandes eventos, o atleta está exposto a todo mundo. Ele tem que, de alguma forma, se blindar. Mas hoje a gente vê muita crueldade ali, né, no decorrer do caminho assim, do atleta. Às vezes o atleta. Por exemplo, a gente é um país de futebol, né? Aqui no Brasil. Futebol, todo mundo sabe tudo, escala nosso time, o time do adversário, técnico. Mas os outros esportes que têm uma visibilidade maior, quando tem o PAN, agora teve essa transmissão do Sub-23, né? Na Olimpíada, principalmente os outros esportes, eles ficam durante os 4 anos até a Olimpíada, eles ficam meio assim, sem aparecer. E aí, quando vem aquilo ali, vem uma coisa gigante. Ele é complicado, assim, é difícil para o atleta, é difícil para a família do atleta, porque reflete, tudo reflete. Agora, essa coisa do brasileiro querer ganhar sempre, e o vôlei, tanto o vôlei de quadra quanto o vôlei de praia, as pessoas se acostumaram, a partir da década de 90, a verem o vôlei de praia e o vôlei de quadra ganharem. E o momento, a gente lembra a primeira vez que o Brasil jogou a Liga Mundial ali no Maracanãzinho, isso pouco antes dos Jogos de Barcelona, eram 5 equipes. Brasil, Estados Unidos, Itália, que foi a campeã, e a gente perdeu para a Itália na semifinal, não sei se você lembra, 3-2, e aquele time perdeu, né? E logo depois ganhou os Jogos de Barcelona, quer dizer, era uma realidade do vôlei totalmente diferente. Isso atrapalha também aquela pessoa que só conhece o vôlei nesse momento ganhando e depois, esses jogadores não jogam nada. Nunca é bom assim, porque o segundo lugar é uma colocação fantástica, o terceiro, o quarto. Tá na frente de muita gente. É muito difícil de chegar lá. Mas aí a gente não tem essa cultura esportiva. Como eu falei, assim, a gente é um país de futebol, então a gente quer vencer, que vale só aquele que ganhou. E nos outros esportes, assim, não funciona desse jeito. A gente a gente põe um objetivo no time. O Elson, a categoria de base lá com os jogadores, ele tem um time para chegar na final, tem um time para chegar entre os 8, né? Você tem vários objetivos ali. E se atingiu aquele objetivo, ele é um campeão. Não é assim? É a sua meta, né? Mas não vai para. Como a gente não tem o hábito de ver o esporte, de falar sobre o esporte, a gente não tem esse espaço tão grande na mídia em vivenciar o que é cada esporte, a gente fala, cara, o que vale é o que é o campeão. Isso não é a verdade da gente que milita nessa área. Vale, todo mundo tem o seu valor, todo mundo está atrás da sua meta, né? E a gente vai para o torneio e ficou em quinto, e você era aquilo que você estava naquele torneio, era aquilo que você queria. E como o Renato falou também, assim, democratizou a nível mundial o vôlei de praia, né? Você estava colocando que eram 5 times. Hoje em dia a gente tem países que não têm praia, que são favoritos, né? Eu tava falando, na verdade, da quadra que a gente já tem. A Liga tem o quê? 20, 16, 20? Hoje, a Liga Mundial de quadra. De quadra? Por aí, enfim. Agora, você falou da praia. Tem, como você falou, tem campeão. A gente perdeu para. Perdeu pra Estônia. Perdeu pra. Não foi, você foi para a Suíça agora, não foi? Que a gente teve que eu ouvi alguns comentários assim, pô, como é que a gente perde para a Suíça? É simples. Se a Suíça não tem praia. Foi Suécia. Hoje está fazendo. Exatamente. Campeões olímpicos. Eles são os atuais campeões olímpicos e tem um time sub-21 muito bom que acabou de fazer uma final, não é? Na última etapa do circuito mundial. Então eles fazem um trabalho bom, porque tem um desconhecimento mesmo, tem um desconhecimento. A tecnologia também ajudou nisso, porque antigamente era muito difícil você montar uma quadra de vôlei de praia
num país desse. Hoje em dia você consegue montar. Esses países frios, eles têm a quadra indoor, a quadra Pois é. indoor. Então eles treinam. E fazem muito intercâmbio também. Exatamente. Na Europa tá tudo muito perto, né? E assim, eles entenderam que é mais fácil fazer 2 jogadores do que fazer 12 para um time. É mais fácil. Vale uma medalha do mesmo É o jeito. melhor país do mundo vôlei de praia masculino, mas nunca apareceu ninguém na quadra. Porque eles entenderam que é mais fácil fazer uma dupla, mas 12 jogadores. Essa coisa da Suécia, né, assim, desses países pequenos que não têm um campeonato tão disputado quanto o nosso, e no circuito mundial, a briga que é para os brasileiros irem lá. Né? Como eu falei, durante 20 anos ou mais, a gente teve um country-cota. O country-cota eliminava todos os times do Brasil antes de começar a competição. Só podia ter 3 ranqueados. 3 ranqueados. Então, isso para os outros países nunca houve. Então, a gente ficava com essa uma pressão, porque tem aqui atrás um time muito bom, que se entrar no torneio pode ganhar o torneio. E que às vezes não joga. Pode ganhar o torneio, mas ele não jogava. Ele não jogava. Enquanto eles não tinham isso, porque não tinham nem campeonato, e foram se preparando. Foram se preparando. Eu cansava de ficar falando cabelo eliminado, às vezes, no contra-contra, aí ia ver o torneio, aí estava jogando um time estrangeiro, eu falava, pô, não é brincadeira, esse time está dentro da competição. Não ia fazer 5 pontos no meu time que estava eliminado. Mas ele estava dentro. Mas isso ajudou eles. Pô, mas uma hora eles vão também passar por esse processo de crescer. Pô, o país que é campeão olímpico pode automaticamente ter mais praticantes. Tem mais gente olhando. Então eles vão também, uma hora, ter essa mesma coisa que a gente viveu. Sim. Que é de ter outros times. Foi a intenção, era essa. Eles conseguiram. Mas o Brasil, ele acabou pagando um pouco esse processo. Aí, alguns jogadores muito bons desistiram de jogar o circuito mundial. Eu não vou lá, não. Eu vou lá, vou gastar dinheiro para ter que jogar contra Brasil aqui. Então, tiveram alguns times, bons jogadores que poderiam ter feito uma carreira internacional, que optaram em não ir para fora. Moscava. Um deles, mas tem outros, assim, mais antigos ainda, o Lula, o Adriano, o Evaldo, ótimos jogadores, poderiam ter tido se fosse aberto, Legal. Não era assim, hoje em dia que bom que é, mas eu acho um torneio muito pequeno. O torneio, nós tínhamos 32 times que jogavam antes, agora jogam 24 times, 16 dentro, e os outros vêm no Qualify. Né? O torneio tem que ser grande, o nosso esporte tem muito praticante. Ele tem que abrir para todo mundo poder jogar o mesmo torneio. Você sente essa dificuldade também dos meninos em pensar num planejamento internacional, sabendo de quanto é difícil, por exemplo, imagina você jogar uma etapa, né, na Europa e chegar lá e não conseguir sequer jogar, né? Sim. Porque aí vem essa questão dos outros meios, né? Porque vou investir isso aqui para fazer. Eu tenho os meus meninos que comigo lá no Rio Beach Vôlei, estão para ir fazer uma excursão para jogar esse produto mundial há 3 anos. Não consegue ter o objetivo, não consegue fechar essa meta, aí troca de parceiro, enfim. A própria Carol Salaberry, né? Já podia ter tido uma experiência internacional maior. Já podia. Já foi bicampeã do Alberto. Se a Carol fosse de outro país, já estaria jogando. Já daria. Se ela fosse de outro país, ela estaria jogando. A nossa Ana Richa, que está aqui assistindo o nosso podcast, chega aqui, Ana. Eu queria fazer 2 perguntas, uma para o Renato e uma para o Elcio. Para o Renato, como é que ele vê hoje o vôlei carioca do Rio, com os atletas profissionais e que jogam o circuito dentro do cenário brasileiro? Que a gente já teve por muito tempo, né, os atletas do Rio, ou mesmo que não fossem cariocas, treinando ali no Rio, sempre nas cabeças. Como é que está hoje esse cenário? Assim, eu vejo que aqui no Rio, hoje a gente tem poucas duplas praticando no nível para jogar o cenário internacional e o cenário brasileiro adulto. A gente tem no feminino a Carol. A gente, né? O Sérgio. O Sérgio. Tem a Carol Rebeca. Mas eu tô falando, a Carol e a Rebeca, que jogam lá fora. A Thalita, projeto do Sesc, que é a Júlia, a Natasha, a Carol, a Marcela.
e a Isabela, né? A Isabela. É pouca gente. Aí tem o pessoal do Recreio, lá do Fred, né? A Giovânia e a Bia. A gente conta nos dedos. A gente andava pela praia. A gente andava pela praia ali, Copacabana, era uma rede atrás da outra, né? Muita gente treinando, Ipanema, Leblon, era muita gente que praticava. De alguma forma, esses atletas foram deixando de vir para fazer o vôlei de praia no Rio, porque eu vejo que em outros estados estão fazendo, né? Em João Pessoa tem muita gente, né? Em Vitória agora tem muita gente. Aí, o que eu fico pensando sobre isso, né? Por quê? Antes eu estava inserido na carreira de jogador, a gente vinha um pouco mais tarde para a praia. A gente jogava, às vezes eu joguei até adulto, mas eu lembro muita gente jogava até o juvenil e do juvenil vinha. Hoje o atleta vem cedo e aí cobra que tenha muita competição. Eu sugeria que a gente conseguisse fazer uma grande competição. Eu vejo que existem associações, os próprios centros de treinamento, o Elcio tem muita gente lá que treina com você, né? Que a gente conseguisse fazer uma coisa grande, grandiosa mesmo. Eu falei até com a confederação lá, poxa, qual é o maior evento que tem de vôlei hoje, de número de praticantes no Brasil? É o Master. Saquarema, fim de ano. Aí eu falei, cara, por que a gente nunca fez um torneio ali dentro daquele gramado, ao mesmo tempo, de todo mundo da praia? Não é? Porque você ia fazer tudo isso junto ali, integrando. A gente acaba não jogando e não estando onde estão o nosso público. O nosso público, ele é espalhado, mas é espalhado assim, segmentado. A base vai ficar ali na base, aí o adulto. A gente tem que conseguir integrar isso. A gente está vendo agora, está acontecendo, não sei se é essa semana inteira ou aconteceu semana passada, um evento, é o nosso maior evento aí de o sertanejo, né, Barretos. Eles não querem saber se vai ter Rede Globo, se vai ter. Eles fazem para o público deles. E é gigante. A gente falou antes de começar sobre a coisa desse esporte novo, do beach tênis. O público deles, eles jogam e fazem torneios muito grandes. A gente acabou, de alguma forma, segmentando. Quem é top, sei lá o quê, vai jogar para top não sei o quê. Aí quem é top não, joga aqui. Aí o outro que... E aí a gente não se encontra e não sabe mais quem é quem. E isso é uma coisa que a gente perdeu, né? A gente sabia muito assim quem era quem. Assim, eu lembro, eu infanto, eu indo no Mourisco ver o jogo do time do Celso, do Mauro, e via o Bonga, via vou badar, o Suíço, aí depois vocês, o time fantástico do Marco Aurélio, você, a Denise, a Adriana, aquele time incrível, era comentado, mas era fomentado. Vamos lá ver que ele, ia todo mundo agora. Você não sabe nem onde que vai ver, como é que vai Isso ver. reflete até assim, os meus alunos lá mesmo que jogam vôlei de praia, você perguntar pra eles, os mais novos, não sabem nem quem é Bruno Schmidt. Sim, olha só, o Bruno foi campeão em 2016, cara. Sabe, o Alisson que tá se aposentando agora, entrou na mídia, mas o Bruno já não sabe quem é. Mas por quê? A gente Mas sabe quem é a Marcela, por exemplo. Mas isso também é uma coisa da. Eu conto uma história assim que é engraçada. No Circuito Mundial do Brasil, o Ana ainda jogava. Lembra que tinha uma escolinha que fazia, e quem às vezes tocava a escolinha era o Xandó. Aí eu não vou falar o nome da jogadora. A jogadora que eu treinava chegou assim pra mim e falou: pô, Quem é esse? por que esse cara tá dando essa aula aí? Eu olhei assim: tá falando sério? É mesmo, mas por que ele tá dando aula aqui? Eu falei: olha, por causa dele, que muita gente que está aqui joga vôlei. Porque esse cara foi um monstro. Então, a gente faz perdendo e acontece isso. O Bruno Smith parou de jogar agora e um jovem que está no vôlei para não saber quem é o Bruno Smith é impossível. Sabe? Adrielson, por exemplo, que é o líder do ranking. Também não vão saber quem é. Então, Mas eu acho que. Você falou essa troca, não existe nessa troca. Mas... a gente tem que se encontrar. Sim. Mas isso não é uma característica dessa geração atual. Que gostam do esporte tem que se Não, o encontrar. Renato acabou de falar que não. Ele acabou de falar que não. Que foi. Eu sinto. Eu nem sabia quem era também. Mas esse quando? Essa criatura. Tem tempo. Há muito tempo atrás. Mas já existia um processo, porque assim, o Xandó é da geração de prata, que, pô, é uma geração para mim de ouro. Mas Que não tinha nada. não, porque foi uma geração que fez que o voleibol virar o que virou. A gente era atrás do basquete. Exatamente. Esses caras fizeram a gente virar ver que é possível. Isso aí é possível. A gente pode ser grande mesmo. Então,
mas era fomentado mais nos clubes. Nós tínhamos mais clubes participando, né? Nós tínhamos treinadores que fizeram toda essa escola, né? Assim, trabalhando na base, me seguindo. Eu acho que esse é o caminho. Assim, eu fiquei muito contente assim, de me chamarem para retornar à base, porque foi onde eu comecei. Eu comecei na base. Eu virei técnico na base. Eu não cheguei direto e fui para lá. Eu fiquei muito tempo, mas muito tempo na escolinha. Aí da escolinha eu fui para a base, fui 6 anos técnico do Sub-21. E agora, depois de tanto tempo depois, eu fui no primeiro campeonato Sub-21 em 2002. E agora estou retornando. E é uma felicidade, assim. Eu acho que não tem que eternizar aqueles mais antigos, mas eu acho que a troca de experiência. Aí eles me perguntaram, Renato, você quer levar algum auxiliar seu? Eu falei, cara, vamos fazer. Vocês convidam. Eu acho que vai ser bom para um treinador novo estar comigo e trocar, assim como foi bom para mim escutar os mais velhos em algum momento. Uma troca, como eu escuto até hoje, o ajuste vai direto lá no meu treino. Daquele vozinha, sensacional. Mas é muito boa a conversa com ele, é muito boa. Termina o treino e fala, Renato, vem aqui. E ele, ser mais velho, não sei o que, ele conhece desde o garoto. Às vezes ele fala coisas que outros não falariam. Entendi. É muito bom ouvir, ter uma voz como a Isabel fez comigo, era uma troca ali constante, eu com ela comigo muito tempo, então eu acho que isso ajuda. O garoto que quer treinar vôlei de praia, quer procurar o Rio Beach Vôlei, o que ele tem que fazer? Fala um pouquinho do teu projeto aí, o que ele tem que ir? Cara, pode mandar procurar no Instagram, olha aí as redes sociais. Por favor, fala aí o arroba. Rio Beach Vôlei Oficial. Tá aí na sua tela pra gente... Aí manda... Chega lá, manda mensagem direct, responde rápido ou é aquele que responde uma semana? Cara, depende. O Renato vai ter um telefone fixo de casa. Não, tá vendo? Olha a sacanagem. Não faz isso com ele. Não faz isso com a gente. A gente tenta responder o mais rápido possível, mas pode ser que demore um pouquinho de paciência. Garotos e garotas de qual idade? Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. Pode chegar. Pode chegar. Pode ser garoto que nem eu, 48. Pode assim. também, tem para todos os. Tem para todos os tipos. Então tá certo. O que você recomenda a esses garotos e garotas que te procuram e querem seguir o esporte? Cara, assim, como a gente falou muito aqui em meta, né? Você buscar a Objetivo. sua meta individual. Hoje eu quero sair do treino aqui, pode ser aprender a dar manchete ou aprender a dar um ataque na diagonal curta e tira a bola da mão. A sua meta é essa, vai atrás dela. Cumpriu essa meta, vai pra próxima. E vai pra próxima. E compatibiliza as suas metas, né? E o vôlei é um esporte que tem muitos fundamentos. Então, se você ficar focado só no que você faz bom, você faz bem, pô, eu passo pra caramba, então eu quero ver se só tem de passe. Pô, você vai estar praticando, você não vai estar treinando. Isso é palavras do mestre Rossini, ele fala isso, né? Ele fala que você tem que ser um detetive de si mesmo. Você tem que identificar onde você é ruim. Onde você é ruim. Que é isso que você vai trabalhar, isso você está treinando. O que você é bom, você está praticando. Pô, eu passo aqui, o cara tá só lançando a bola pra mim ali, eu vou botar a perna certa na frente, vou passar tudo na mão ali, tô fazendo na prática. Isso é importantíssimo também, você continuar praticando. É importante. Agora, meu levantamento de toque é ruim. Ou eu vou ficar levantando só de manchete aqui, a bola lá, e meu parceiro que receber. Moleza. Não é assim. Né? Você tem que pô, tô levantando mal, preciso botar minha... Pessoa, faça aqui para melhorar meu levantamento, qual é a perna que tá na frente, que a bola tá saindo, eu posso levantar de manchete mesmo, ou você prefere que levante de toque? Bom, você identificar as suas dificuldades e trabalhar nela. Essa é a maior dica. Tanto para quem está começando, como para quem é intermediário, como para quem já é profissional. Cara, identifica o seu problema, identifica a sua dificuldade, trabalha ela. Renato, quem quiser procurar o Titi, o Titi que sabe muito. Qual é o... A gente estava na Barra, no posto 1, CT Renato França. Outro dia eu passei lá, inclusive, com o Márcio. Tava lá, bateu uma bola lá. Fui lá com o Márcio Galdier. Foi lá com ele? Foi lá. O Marcinho tá sempre lá, às vezes ele vai até de bar. Exatamente. Não, ele vai com a nave, né? Mas é só ir lá que a gente tá todo dia lá de manhã. E a parte da tarde também, aos sábados. É só procurar. Tem Instagram? O quê? Tem Instagram? Tem Instagram. Uma sacanagem da Ana Rita. Foi ela que mandou falar pra pergunta. @CT Renato França. Então, tá certo, aproveita. Deixa eu te perguntar uma coisa, só curiosidade. A Clarissa já tá com a faca ali, porque eu já estourei todos os... que eu tô...
Porque eu estourei todos os limites aqui, mas vamos lá. Eu tenho uma curiosidade. Treinar a esposa, Ah, como é que é? é bom. É mesmo isso? Fala sério. Assim, é porque essa história com a Thalita, assim, eu fui técnico da Thalita no Sub-21. É, e aí depois ela fez a carreira dela com outros parceiros, treinou com o Abel, treinou com o Marquinhos. Enfim, a Thalita é uma jogadora fantástica. E aí, quando ela foi jogar com a Larissa, a gente já estava casado, já estava junto, e ela foi morar em Fortaleza. Ela me perguntou, pô, a Larissa me chamou. Eu falei, você tem que ir, cara. Você tem que ir jogar com ela. Você sempre, para mim, ela é a melhor jogadora de rede no Brasil e não tinha oportunidade de jogar com a melhor jogadora. Eu falei, não, você tem que ir. Ela foi para Fortaleza, ficou lá tendo jogado na Olimpíada do Rio, fez a semifinal, ficaram em quarto na Olimpíada do Rio. E ela queria parar, ela não conseguiu ali chegar até onde ela gostaria, apesar de ter ido na semifinal, que é uma colocação incrível, mas ela queria parar depois dali. E eu falei, não, pô, vamos continuar, você não tem nenhuma lesão. E ela continuou, ficou mais a Larissa também pediu para ela jogar mais um ano, porque a gente queria ter um filho, o Renatinho, que a gente teve depois no ano seguinte. Ela jogou mais um ano com a Larissa, engravidou e retornou à carreira. E é muito bom trabalhar com ela. Primeiro, assim, eu vivo uma coisa que eu não tive a oportunidade de ter, que é a minha família viajar junto. A gente viajou junto no circuito mundial, que para quem viaja sozinho é difícil. Economicamente é maravilhoso, né? Tudo ajuda, cara. Assim, eu tive a oportunidade de viajar, ela, o Renatinho, nosso filho pequeno, para correr o circuito mundial, a irmã dela. Então, mudou tudo. Mudou tudo, que era aquela coisa de chegar em casa, de ficar, após uma derrota, você falando horas e horas sobre o jogo. Ela como jogadora e eu como treinador, mesmo quando ela era com outro, a gente se ajuda. Mas você está falando só das vantagens, né? Vocês nunca brigaram? Ah, claro, sempre tem briga na quadra, às vezes em casa também. Aí quando briga na quadra, leva para casa, não? Aí é que eu quero saber, a gente quer fofoca. Na quadra a gente briga assim, mas não é nada assim muito sério, porque é difícil brigar com uma atleta. Ela é uma atleta assim, realmente que faz tudo. Assim, o que é para fazer? É isso? Vambora. Ela se entrega. Então não tem muita briga na quadra. Em casa todo mundo tem, a gente é casado, tem um filho, tem, e a gente consegue separar. Mas acontece com todo casal que trabalha junto. Às vezes vai no treino brincado, mas toca o treino. Depois tu resolve sua vida. Você tem esse problema, não? Não, eu tenho. Minha noiva, ela é advogada. Ah, então é tranquilo. Ela trabalha com parte jurídica. Uhum. O meu problema, na verdade, é outro, né? Que eu fico muito tempo fora de casa. Aí esse é um problema. E aí já é o inverso do Renato, que leva a família, né? Foi maravilhoso. Tô me invejando ele aqui pra ver a questão que ele colocou, né? A gente tem que arrumar um espaço para uma advogada na equipe. Pois é. Tá certo. Boa ideia. Você não deixou fazer uma pergunta pro El. Eu não dei. Você pode fazer todas as perguntas do mundo, você é a dona da casa, Ana. Vamos lá. Não, é só... Chega aqui, Ana, senta aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Chegando pro lado da base, né? Eu perguntei pro Renato sobre os atletas do Rio e cenário internacional. E como é que você vê hoje a base, se a gente tem atletas despontando, se tem promessas, e como é que está essa formação e preparação para os atletas da base conseguirem chegar num cenário brasileiro, né? Não, no Rio, os atletas cariocas. Eu vejo bons valores, né, especialmente no feminino, que atualmente, por série de circunstâncias, é onde eu estou atuando mais, né, no feminino. A gente acabou de ser campeão no CBI Sub-19, a dupla aqui do Rio. Tem uma parceria minha comigo mesmo, uma atleta do RBV com uma atleta do SESC. Né? Juntou, é o mesmo técnico, fomos lá e fomos campeões. A gente também foi medalha de bronze no CBS Sub-19. Então, o Rio está com bons valores no feminino, sim. A gente falou da Chiara, né? Que também vai disputar o Mundial. Tem a Isabela Salaberry, irmã da Carol, que também vai disputar o Mundial. Então, é um estado que de 4 convocadas, tem 2 aqui no Rio. Então, é um estado que tem bons valores, tem ótimos profissionais para dar consistência técnica a esses jogadores. No masculino, eu vejo que o Rio está numa fase parecida com a do Brasil.
tá um pouco no hiato, que tivemos bons resultados no masculino, aí não apareceram ainda, alguns acabaram optando pela quadra, então o masculino a gente está num hiato de resultado. Mas o feminino eu vejo com muitos bons olhos, e assim, e agora com a volta das etapas dos estaduais, né, que agora parece no segundo semestre, parece não, né? Tem um calendário oficial do Vôlei Rio para voltar, poupar, retornar esse um histórico que o Rio tem de formar bons atletas a partir das competições internas que sempre foram muito fortes, né? O Rio sempre foi forte em campeonatos brasileiros, tanto na praia como na quadra, porque o campeonato interno estadual nosso aqui sempre foi muito grande e sempre foi muito competitivo, né? Então a gente sempre acabava disputando os brasileiros com times bem competitivos por isso. Às vezes não eram os mais altos, né, Renato? Não eram os mais fortes, os mais rápidos, mas eram os mais jogueiros, eram os mais habilidosos. Todo mundo, ninguém queria enfrentar o time do Rio. Eu vejo isso hoje que está voltando no feminino, então que a gente está com bons resultados. E a tendência para essa retomada das etapas estaduais aqui é que no masculino a gente também volte, quando também volte tem uma coisa que eu acho que, agora a opinião prova que seria, para melhorar, seria mais CTs envolvidos nas competições. Porque acaba que fica muito, ali quando faz uma etapa sub-17, 70% Rio Beach Vôlei e 7 pontos, né, que é da URCA. Né? E talvez a fomentação de outros CTs, o incentivo de outros CTs a participarem também do estadual, não ficar só, Rio Beach Vôlei no feminino, 7 pontos no masculino, que é o que você quer nos pódios da última etapa desse final de semana, foi mais ou menos isso. O sub-23 feminino e o sub-17 feminino praticamente é RBV e SESC, e sub-23 masculino e sub-17, 7 pontos lá. Então acho que essa dinâmica de mais CTs aparecerem para aumentar essa competitividade, eu acho interessante. Isso só vai acontecer também com essa retomada, mais competições, de enxergarem nas competições uma boa maneira para adquirir mais alunos e mais atletas, né? Aumentar a base da pirâmide para chegar lá na frente, lá no topo da pirâmide com mais técnica. Eu vejo assim, Ana e Alce, assim, que na base, né, na praia, a gente podia se ajudar mais, todo mundo se ajudar. Assim, a gente às vezes deposita na federação, na confederação, a fazer tudo que eu falo, desde o copo d'água até o evento. E hoje em dia não é viável assim, financeiramente, só as inscrições, às vezes não se paga a arbitragem. Eu tive agora recentemente nos Estados Unidos, a gente tem lá o clube Lusa, que é de vôlei de quadra, com o Fiapo e com o William, e eu pude ver os torneios lá de quadra e de praia. Isso me chamou a atenção, assim, como eles facilitam a realização do evento. A realização do evento é mais importante do que tudo que tem evento. Eles não depositam. A Federação do Rio faz aí. Cruza o braço. Aí quando a Federação faz, caramba, faltou isso, faltou aquilo. O torneio acontece. E lá me chamou a atenção. Primeiro eu cheguei lá, não tinha... Nunca fiz nenhum curso nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Renato, quer ficar no banco aí? Quero, claro. Ficou no banco. Eu, o William, ficamos nós três. Boa comissão, né? Mas ninguém tinha nunca me visto lá. Quem é esse cara aí que chegou? E nem as jogadoras. E não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Aí terminou o jogo. Eu falei, Fiapo, mas eu quero falar com você. Não. Agora vou ter que apitar o jogo ali. A Fiapo ficou de segundo árbitro. Mas e as meninas? Eu queria mostrar um negócio. Não. As meninas vão ser mesárias agora ali Então, num evento que tinha 70 quadras. 70 quadras jogando de sub-15 a, sei lá, todo mundo estava jogando. Então, eu falei, caramba, eles se ajudam. Isso não é um peso. Vai todo mundo numa boa, já é uma coisa, é um hábito adquirido de anos deles fazerem. E aí eu fui ver um torneio de praia também. E é a mesma coisa. Tem lá uma barraquinha com a organização e a tabela, e o resto é dividido em chave, a chave se resolve. Você vai apitar o jogo dela, o outro vai apitar, uma vai marcar, e depois entrega lá. Que aí ela vai estar no computador. Aí então por quê? O jogador e o técnico de base, ele quer jogar. Você falou agora que, jogo. Eu falei, antigamente tinha 17, agora tem 10. Mas a gente também quer jogar
E hoje eu às vezes brinco lá e falo, caramba, é meio assim, o aberto, né, que tem, que é o aberto é o pessoal que joga do 17º, né, em diante, né. Eles hoje têm a Arena Central, tem o mesmo Maradona, né, que narra os jogos, eles têm o pódio, eles têm a mesma medalha, eles têm a mesma foto na mídia social do atleta top. Isso não era assim. De alguma forma, isso talvez esteja levando a gente a ser muito exigente cedo e não despertando aquilo que eu quero estar ali. Eu quero estar ali no que eu comecei na escolinha e o Leão, que foi meu atleta, meu técnico, né? Meu atleta, o Leão foi meu técnico no Fluminense, num período que foi sensacional. E ele dava treino para a Ana, dava treino no mesmo lugar. Tinha a escolinha aqui e numa rede acima eles treinavam ali. Eu ficava falando com ele, pô, Leão, quero ajudar aí, quero ajudar aí. Ele falou, não, segura aí, fica aí para tu aprender aí. E aí lá eu fiquei bastante tempo até eu me desenvolver. Mas me despertava o desejo, caramba, eu quero estar ali, eu quero. E eu vejo que hoje, muito cedo, se entrega a um torneio muito bacana, que é quando acontece, mas acontece pouco, porque é caro. Como é que um torneio de base pode ter aquilo tudo? Entende? Talvez se o torneio fosse mais simples, a rede, a marcação, a bola e todo mundo se ajudando, talvez acontecesse mais torneio. E aí, para finalizar, eu vi há pouco tempo um grande campeonato acontecendo, e aí quem jogasse aquele torneio não poderia jogar o da federação. Isso é absurdo. Você falar isso com um jovem que não pode jogar, o jovem quer jogar isso, quer jogar aquilo, quer jogar aquilo. Ele quer jogar tudo, porque é aquilo que vai fazer com que ele seja cada vez melhor. É isso. Acho que a gente destrinchou bastante o vôlei de praia. Obrigado, Renato. Obrigado, meu amigo. Aparece lá, hein? Com certeza. Vou ver se a altura não tem, né? É ruim, né? É ruim pra mim. Mas com técnico Não bom, rola. jogar. Não, talvez de bola, talvez. Obrigado, sucesso lá. E mais sucesso aí que você tenha com essa garotada que você está subindo aí. E essa geração de novos treinadores também. Obrigado pelo convite aí, agradecer à federação pelo convite, parabenizar pelo projeto, né? É legal também trazer as nossas vozes para ser ouvidas mais, né? Para poder, não só por vôlei, pelo CD Renato ou por Sesc, para fomentar a modalidade como um todo no Rio, né? Que, como falei na resposta anterior, aumentar a base da pirâmide é essencial, o topo da pirâmide fica melhor. Excelente. Gente, a gente volta a qualquer momento com mais Vôlei Rio e muitos outros grandes convidados da praia e da quadra. Aquele abraço, até a próxima, tchau!